Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Receba a nossa adoração, Pai. Receba essa salva de palmas, Pai. É o mínimo que podemos oferecer para Ti, por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o teu nome seja glorificado, Pai. Que as nossas vidas sempre sejam uma adoração. E que, como diz a tua bendita palavra, que nós não esqueça de nenhum dos seus benefícios, Pai, que são muitos, incontáveis. Ó Deus, ajuda, às vezes, ó Deus, se envolvemos com aquilo que gostaríamos, ó Deus, de ter, e esquecemos daquilo que temos. E aí é onde muitas vezes, ó Pai, as pessoas passam a ser ingratas, mas não permita que nenhum de nós, Pai, ande por este caminho, mas que possamos andar pelo caminho da gratidão, do louvor, glorificando ao Senhor, reconhecendo tudo que o Senhor é e tudo que tem feito por nós, Pai. Assim te pedimos e te agradecemos por esta manhã tão importante, quando o Senhor nos traz na sua casa para ouvir a tua voz. Voz bendita, voz que prepara nossa alma, voz que nos conduz para mais perto de Ti. Obrigado, Pai. Unja-me nesta hora e assim unja a Tua igreja, todos juntos no mesmo Espírito, para recebermos a porção da Tua palavra. Em nome de Jesus, cobre-nos com Teu sangue e nos inspira e nos unja para esse trabalho, Pai. Para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. É bom, né? A igreja louvar a Deus com tudo que tem na alma, né? Você tem que colocar diante de você aquilo que Ele é, porque isso te faz ter gratidão. Agora, se somente canta por cantar, sem meditar no que se canta, sem meditar na profundeza de Deus, nosso louvor não passa do teto. Mas quando você começa a engrandecer a Ele, você começa a reconhecer quem Ele é, a grandeza dEle, não tem como tua alma não começar a regozijar, né? Louvado seja Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Lucas capítulo 17, versículo 10. Lucas capítulo 17, versículo 10. Todos encontraram? Assim também vós, quando fizeres tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Podeis assentar. Quero falar um tema nesta manhã, bem simples, mas bem cotidiano, do dia a dia, creio que se encaixa com as necessidades de cada um de nós, né? E porque todos nós precisamos estar cada dia mais alinhado com a vivência diária com Deus. Então, o pastor Febroni sempre diz, quando nós falamos daquilo que é do cotidiano, nós nunca se tornamos um pregador, vamos dizer, passado, né? Ultrapassado, porque você está sempre falando de algo que é presente, porque o cotidiano é aquilo que nós todos os dias estamos nos deparando. E essa madrugadinha, amanhecendo o dia, eu acordei assim, e me veio a palavra prevenção. Prevenção. Aí eu levantei e anotei algumas coisas que Deus colocou em meu coração. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu creio que será algo que vai nos abençoar e de uma maneira bem simples. Vamos procurar ser bem objetivo também, para que nós possa sair daqui com a certeza, assim,
Deus me disse isso. É bom, né? Quando você pode ir para casa e se você vem no Espírito, se você se põe no Espírito, você consegue realmente compreender o que o Espírito está falando. Mas, por isso a Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, né? Às vezes, e nós somos ensinados pelo profeta, e tem sido reforçado aqui desse púlpito também, que nós devemos vir mais cedo para nos assentar e ler a Bíblia, ouvir um solo musical, ou então agora está sendo rodado o sobrenatural, né? Então, isso te ajuda você a ir se conectando, porque somos espirituais, mas devemos lembrar que nós também somos naturais. Você nunca vai ser uma pessoa 100% espiritual. Você tem que viver também a parte natural. Você tem suas preocupações, tem seu trabalho, tem seu corre-corre. Mas o que não podemos fazer é deixar com que esses dois cabos, vamos dizer, se conectem. Vai dar explosão, vai dar interferência quando a tua fé está entrelaçada com a tua vida natural, no sentido de estar dependendo uma da outra. Não pode. Tua fé não pode depender da tua vida natural. Por isso, Abacuque deixou muito claro que a fé dele não dependia do bem natural. Ele disse, se a figueira não florescer, se não houver fruto na videira, se nos currais não houver vacas, se as ovelhas sejam roubadas, e os campos não produzirem mantimento, ele disse, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Em outras palavras, ele estava dizendo o mesmo que Paulo disse, se eu afundo, se eu flutuo, seja perseguição, seja fome, nada me apartará do amor de Deus. A minha fé, estava dizendo Paulo, está unicamente nele. E se tudo acontecer de bom aqui na vida, eu dou graça a ele. Mas se alguma coisa acontecer que não vai bem como eu gostaria, eu dou graças a Deus, porque tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Amém? Então, irmãos, prevenção. Nós vemos muito se fala isso no mundo da medicina. Os médicos, eles trabalham, um bom médico, né? Porque o bom médico, ele quer o teu bem, tua saúde, ele tem um dom. Ele não faz por dinheiro, ele recebe para viver, né? Mas não que ele faz aquilo com o primeiro intuito, o dinheiro. O Brana fala daquele médico que andava horas e horas numa carroça, no meio da neve, para ir até onde estava uma mulher tendo à luz a um filho, para ali fazer o parto. Ele não ia por dinheiro. E o irmão Brana diz, no céu há lugar para bons médicos. Então, o bom médico, ele quer te ver bem. O médico que trabalha pelo lado profissional somente, visando o dinheiro, visando o lucro, ele quer manter cliente. Porque se você não volta mais, ele não tem você. Então, te mantém, te ajudando, e assim a coisa protelando. Mas o bom médico, ele quer que você não precise voltar. Que você realmente esteja em boas condições. E para isso, o bom médico te ensina, além de tratar o problema, te ensina a prevenir, para que problemas não lhe aconteçam. E você previne com o tipo de alimentação, você previne com exercício, você previne de diversas maneiras. Agora, a prevenção, ela exige um determinado cuidado. Ela te cobra de você. Por isso que muitas pessoas não trabalham na prevenção. Porque vai te tirar o tempo que você gostaria de estar livre. Vai te impor uma responsabilidade que você gostaria de não estar carregando um compromisso. Você gostaria de estar mais livre. E esse é o maior inimigo da prevenção. É a vontade de uma liberdade, de não ter compromisso, não estar amarrado a um compromisso. Mas depois o trabalho é bem pior, bem maior, para retirar o problema que você
acabou permitindo vir por falta de prevenção, né? Então, é um velho ditado que nós todos conhecemos, que prevenir é o melhor remédio, né? E que é melhor você prevenir do que remediar. Remediar é aquela coisa, como diz o irmão Brana, na questão espiritual, ele disse, não façam emplaços de fubá. Remediar é aquele, passa uma faixa em cima e põe um calmantezinho e vai, deixa a coisa ir andando. Resolve o problema no momento, momentaneamente, mas não aniquila o problema. Então, existe muito desse remediar. E, irmãos, eu creio que nós erramos, na maioria, nesse ponto. Nossa fé é uma constante busca por remediar. Quer dizer, tirar o sintoma. Porque para tirar o sintoma é mais fácil do que tirar a causa. Para você, a febre, quando você está com febre, ela te deixa amuado, te deixa sem disposição. Agora é muito fácil pingar umas gotinhas ali do remédio, tomar. E logo você soa, a febre foi embora, e você está bem. Você se sente bem, a criança volta a brincar, tudo está bem. Mas quando você realmente está preocupado em resolver o problema, você sabe que aquela febre não surgiu do nada. E que ela nada mais é do que o alerta do que algo está mal. E que o que devemos fazer é ir em busca da causa. E uma vez eliminando a causa, aqueles efeitos cessam. Mas, infelizmente, irmãos, a gente corre o tempo todo eliminando efeitos e não causa. Eu estou sem vontade de orar, eu tenho que orar, eu tenho que orar. Eu tenho que orar, tudo bem, mas o que é que está te tirando a vontade de orar? Tem que entrar diante de Deus num exame mais profundo. Será que você não está perdendo aquele impacto pelas coisas de Deus exatamente depois que começou a conviver com certas companhias? E aquilo está sendo a causa que está surgindo efeitos negativos na sua fé? Porque se você ficar se esforçando para sentir desejo pelas coisas de Deus e não tirar o que está evitando, o que está te tirando o desejo, você vai lutar por um tempo, vai protelar aquele assunto por um tempo, mas chega a hora que você vai ser vencido. Claro que devemos nos esforçar para sentir desejo pelo que é certo, pedir a Deus, Senhor, me desperta, põe em mim um desejo de oração, põe em mim o desejo pelo jejum, põe em mim o desejo por ir na sua casa, até porque ninguém de nós aqui temos desejos bons próprios. Eu tenho desejo de ler. Não. Você recebeu de Deus esse desejo. Eu gosto de ir à casa de Deus. Deus te colocou esse bom desejo de ir à casa de Deus. Eu desejei por Deus, eu busquei a Deus. O profeta diz, o homem nunca buscou a Deus. Então, todo bom desejo que você tem que atribuir a Deus. Porque pela natureza humana, nós sempre vamos desejar o que é errado. Nós sempre vamos desejar, o corpo vai desejar o que? Folga. Como diz o velho ditado, água boa e sombra fresca, é isso? Né? Sombra boa e água fresca. É o que o corpo quer. Ou será que ele gosta de levantar quando o sono está bom e tirar um tempo de oração? Então, todo bom desejo é Deus que põe em nós. E nós devemos aproveitar aquele momento que Deus nos dá aquele incentivo e fazer a nossa parte daí, porque Deus não vai te dar a farinha e ao mesmo tempo fazer o bolo e preparar tudo. Deus vai pôr os ingredientes, mas você precisa fazer a sua parte, se esforçar. Então, irmãos, prevenir é melhor do que remediar. Remediar te dá um pouco de tempo só, mas não te evita daquele problema que já está
vamos dizer, diagnosticado que vai acontecer. Agora, se você se liberta da causa, você realmente arrancou o mal pela raiz. Então, às vezes, irmãos, por dizer às pessoas, cada um, vamos nos incluir, porque todos nós precisamos disso. Nós, por dizer que não temos tempo, depois acabamos perdendo mais tempo em cima dos prejuízos. Naturalmente, você vê, às vezes a casa está caindo. Essa semana, notícia de deslizamento ali em São Paulo, morreu pessoas. Você fica com pena. Mas muitos casos, não vou dizer esse especificamente, mas muitos casos nessa natureza, eles foram avisados pela Defesa Civil que eles moravam em lugares, áreas de risco. Mas, por não ter, entre aspas, aí é onde vem, por não ter onde ir, não temos para onde ir. Depois acaba tendo que ir para algum lugar, faltando alguém da família que ficou soterrado. É um exemplo, e eu não falo isso sem sentimento, eu me coloco no lugar deles. E eles dizem, não temos para onde ir. E você olha assim, e é uma razão. E espiritualmente, às vezes, a pessoa, eu não tenho tempo, eu não posso agora. Mas quando a bomba explode, eu não posso dedicar tempo com meu filho agora, porque eu estou bem no momento que meu trabalho mais está exigindo e tudo bem, eu vou tirar um tempo mais para frente. Mas, de repente, estoura a bomba e quando você vê, lá se foi, aí você vai tirar mais tempo para correr atrás daquela criança, daquele jovem, para tentar ajudar. Muito mais tempo você vai tirar quando você disse que não tinha tempo. Não tinha tempo para sentar. Não tinha tempo para ouvir. Não tinha tempo para ir no colégio e perguntar para as professoras como está o teu menino ali. Se está tudo bem. Mas depois que acontece o problema, aí você tem que gastar muito mais tempo e a coisa nunca vai ficar mais como era. Fica marcas, fica consequências. Então, essa prevenção, irmãos, na área espiritual, é algo, irmãos, inevitável, é algo que nós realmente, indispensável, nós precisamos ser mais preventivos. Tomar mais cuidado para não deixar com que aquilo que aparentemente é um problema que você pode resolver lá mais tarde, não venha te pegar de surpresa. Há uma velha história, irmãos, que conta, é uma ilustração, né? Creio que todos aqui, ou pelo menos os irmãos que foram da roça, conhecem a figueira brava. Os pássaros gostam de comer os figuinhos da figueira brava. E eles comem. Depois eles vão e carvalho, uma grande árvore, seja qual for, qualquer uma. E lá eles defecam. E a sementinha cai ali. Ao defecar, fica sobre o galho daquela árvore grande. Vamos dizer, 200 anos, uma baita árvore ali. Você olha, isso aí tem 200 anos de vida. Isso aí nada abala. Não tem, irmãos. Não tem. Irmão Brana diz, e isso nós devemos, irmãos, porque às vezes falar isso pode ser alguém achar. Isso todo mundo sabe. Sabe, mas não põe em prática. Porque não existe, irmãos, crente maduro. No sentido, eu já sou. Porque senão o irmão Brana não teria dito que ele não era melhor do que um bêbado que aceitou a Cristo há 10 minutos atrás. Claro, na questão de amadurecimento de fé, o profeta estava muito além. Mas, num certo sentido, ele estava dizendo assim, eu não sou melhor. Será que eu vou ter que vigiar menos do que o bêbado? Acho que eu vou ter que vigiar mais, porque pelo menos eu tenho mais riqueza espiritual para preservar do que ele que está começando agora.
Mas às vezes o tempo da pessoa de fé acaba sendo um laço, se a pessoa não vigia. Mas se ela vigiar e agir corretamente, o tempo é uma bênção. Ela vai usar a experiência dela para ajudar ou para ela mesma se livrar de cair em algum laço. Mas o pássaro come o figuinho da figueira brava e ele vai e defeca num galho lá em cima. E a sementinha fica ali. O orvalho cai, umedece, o sol aquece. E a lenda, a história figurativa diz que as árvores aconselham aquele grande carvalho. E diz, cuidado com essa sementinha aí que vai acabar contigo. A crentona, a árvore antiga, forte, diz, não, o que é isso? Olha minhas raízes, olha a profundidade que eu tenho. Olha a minha estrutura, vou eu temer uma sementinha dessa? Mas daí ela brota. Aí os conselhos vêm, eu te falei. Não tem problema, você não é nada. Aí ela solta um galhozinho ali, como cipó, e daí ela desce, vai descendo, e vai abraçando aquela árvore. E os conselhos não cessam de vir, se livra disso. Isso vai te matar. Não, isso não é nada. Olha essa amizade, olha essa internet, esse dedo que vai clicar onde não deve. Não, eu estou vendo alguns artigos aqui, mas não tem nada de mal, mas está na linha já divisória. E quando está na linha, irmãos, é só um passo para ir para o outro lado. E a Bíblia diz que anjos de Deus temem andar em lugares que os homens andam. Agora pense você, anjos temem, têm medo, receio de andar por lugares que homens andam, crentes andam. Não está falando do mundo, está falando de homens cristãos que andam na encruzilhada, na divisa. E vai arriscando. E o conselho vem para aquela árvore e ela continua. De repente, aquela figueira que foi descendo, ela encosta no chão. Aí ela decretou o fim. Porque aí ela cria raízes, e ela engrossa, e ela vai criando, ela vai se formando ao redor daquele grande carvalho, ou seja, qual for a árvore, ao ponto que ela sufoca e mata. Você passa lá, você vê o antigo carvalho morto nos braços de uma figueira. Simples figueira, que não tinha mal nenhum. Então, aí, irmãos, é aonde, se as pessoas tivessem uma fé mais voltada à prevenção, eles se livravam. Porque a queda daquele irmão ou daquela irmã, que você diz, meu Deus, eu não consigo entender como chegou a isso. Não foi da noite para o dia. Levou anos protelando, tentando tirar a febre, os efeitos daquilo, mas nunca foi na causa. E não é por falta, irmão, porque Deus sempre fala. Deus fala, às vezes numa pregação, o pregador está indo na linha, de repente o Espírito Santo dá uma saída daquela linha, depois volta de novo. E é exatamente para atingir alguém que estava precisando ouvir algo. E não diga que você não percebeu que era Deus falando. Mas o problema é que a pessoa na hora, depois percebe que é Deus e até se comove, mas sai ali fora, deixa para depois. Eu vou ter que tomar uma posição nisso. Vou ter que tomar, eu vou tomar agora uma posição. Porque eu vou continuar com aquilo que o Espírito Santo já me alertou que é o mal. Que vai me causar dano, que vai trazer consequências para a minha família. Então hoje, irmão, nós vivemos em um mundo que as armas são diferentes.
As armas que o diabo usa hoje contra o povo desse tempo é diferente das armas antigas. São armas mais sofisticadas. Como eu disse, antigamente, eu disse já algumas vezes aqui, para alguém fazer fofoca, para alguém fazer o que o Salmo 91 nos diz para não fazer, que é se assentar na roda dos escarnecedores, e a Bíblia diz que não devemos fazer, para fazer isso ele tinha que sair de casa. E ele tinha que encontrar um grupo onde tivesse uma roda. De repente essa roda estava num bar, e aí para um crente num bar já ficava mais difícil de ir. Ou num campinho de futebol, ou numa esquina. Então era muito mais fácil para o crente filtrar. Mas hoje ele entra dentro de uma roda de escarnecedores, ele estando sozinho. Sozinho fisicamente, mas em uma companhia virtual de centenas de pessoas jogando palavra fora. Falando mal desse, falando mal daquele. Falando mal do governo e de tudo, né? Que eu acho que se não tem o que falar de bem, então nem fale, né? Porque a Bíblia diz para orar pelos governos, pelo bem do país. Não dá para orar, às vezes, por determinadas pessoas que não dão lugar para Deus e que a coisa está podre às raízes, ora pelo país. Então, às vezes, a pessoa acaba entrando, e isso, aparentemente, irmãos, é muito inocente aquilo. Aquela amizade que começa, que na hora o Espírito Santo não é tomado de surpresa, ele já alerta, mas a pessoa argumenta com o próprio Espírito Santo. Não, é uma boa pessoa, só porque não é crente. Não, mas é um bom jovem, uma boa jovem, uma pessoa de uma boa família, e você argumenta, parece que o Espírito Santo se enganou. E vai indo, e a figueira brava vai enrolando, e vai indo, vai tomando conta. Quando viu, sufocou. Quantas famílias arrebentadas por causa disso? Jovens que se estragaram porque nessa roda de escarnecedores, que eu falo virtual, ouviram coisas que manchou sua mente, e depois começa a ser tentado aí querer saber sobre aquilo. E aí quando vai saber, aí mancha mais, e aí os espíritos ficam como moscas varejentas ao redor daquela pessoa. Tem que estar se estapeando o tempo todo, porque aqueles espíritos estão ali. Você não vai ser tentado por aquilo que você não sabe, mas no momento que sabe, o diabo vai usar aquilo para te tentar. E aí então a pessoa começa a criar um monte de problemas ao redor dela. Agora, se ela tivesse essa atitude de prevenção, ela cortava essas coisas. Ela tomava atitudes, ela seguiria a orientação do Espírito Santo e não confiaria em si mesmo. Porque Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Então a pessoa tem que saber que ela tem uma tendência, a carne, né, tem uma tendência errada, então você vai vigiar aquele ponto. Então, como eu estava dizendo antes, às vezes para não perder tempo para resolver um problema, perde muito mais tempo quando o problema vem. Ou para resolver o problema, não. Para evitar o problema, eu não tenho tempo agora. Mas quando o problema acontece, aí tem que tirar tempo. E amargar o sofrimento do problema que aconteceu. Tem uma história de um lenhador que foi contratado para derrubar árvores. E ele, primeiro dia derrubou, eu não lembro agora, mas vamos dizer que derrubou lá 40 árvores. Sei que foi um número enorme. O patrão ficou maravilhado. Esse é do bom. Esse vai me dar lucro. No segundo dia ele derrubou 30. Diminuiu um pouco, mas ainda estava num bom nível. Terceiro dia ele caiu para 20 árvores. Quarto dia, lá para umas 8. Lá pelo quinto dia ele derrubou 5 árvores o dia todo. Aí o patrão disse, senta aí, ó, vamos conversar. O que está acontecendo?
Quando você começou aqui, você derrubou tantas árvores. Você foi gradativamente caindo o seu pique de trabalho. E hoje está derrubando 5 árvores por dia. Isso é inaceitável. O que está acontecendo? Você está vindo mais tarde trabalhar e saindo mais cedo? Ele disse, não, patrão, pelo contrário. Eu estou vindo mais cedo e indo para casa mais tarde. Mas então por quê? Aí o patrão parou, olhou, do lado estava o machado dele, assim, quando viu, irmãos, não tinha fio. Estava, como eles falam, dente, né? Cheio de dentes, tudo amassado, tudo torto. Aí o patrão olhou, é claro, o homem é um herói derrubar 5 árvores com um machado desse tipo aí, sem fio, sem nada. Aí disse, mas olha o teu machado. Por que você não afia? Por que você não... Eu disse, patrão, eu não tenho tempo de parar e cada vez a coisa exige mais e eu, quer dizer, tinha que parar, tinha que ir até uma vila, de repente, dar uma esmirilhada no... Então, por não ter tempo, irmãos, ele estava perdendo tempo. E às vezes, por não ter tempo de afiar nossa fé, irmãos, estamos perdendo tempo. Porque aí você batalha e não tem resultado. E aí, quanto mais, aí menos tempo você tem para buscar Deus. Mas às vezes é melhor dar uma parada de um tudo e ir aos pés de Cristo. Ir aos pés de Cristo, dizer, Senhor, eu tenho lutado, não tenho tido resultado, eu acho que preciso ser afiado por Ti. Eu preciso ter a Tua direção para dar o tiro do lado certo. Eu preciso, Senhor, saber como golpear. Ontem eu fui quebrar uma pedra e bati umas quantas vezes nela, não tinha jeito, irmão. Mas eu fui animado porque eu ouvi um irmão que quebra pedra contando da facilidade com que eles quebram, né? E eu já vi eles quebrar, eles batem assim, aquilo se abre, né? Mas tem que saber onde bater. Tem que saber o lado que bate, tem que saber como que faz. Senão você vai simplesmente bater com a marreta na testa, né? Então, mas Deus, irmãos, quer nos instruir. Mas para isso precisamos um tempo. Só oração, sem tirar um tempo de meditação, será que vai adiantar? Porque comunhão é falar com, você fala com Deus, Deus fala contigo. E você vai orar para ser o melhor crente. Então você tem que tirar o tempo para ouvir Deus dizer como é ser o melhor tempo, um crente. Como? Aí se você não tira tempo para ler. Quando a irmã perguntou, como faço, irmão Branda, para ser um melhor cristão, um irmão, né? Ser um melhor cristão? Ele disse, leia a Bíblia e ore. As duas coisas junto. Então a prevenção, irmãos, é não deixar para depois. É você saber isso aqui, mas isso aqui não vai causar dano nenhum agora, mas eu vou prevenir. Agora está fácil de resolver, eu resolvo fácil. E pedir a Deus que nos ajude, pedir a Deus o dom do discernimento, que está acompanhado dessas duas coisas. O dom do discernimento te dá discernimento para ver o que é erva daninha e o que não é. E quando é, você vai prevenindo, vai tirando, né? Quem faz naturalmente exames de prevenção, eles evitam muitas doenças. Ou se no exame aparecer ali uma doença em fase inicial, facilmente se resolve. Facilmente se resolve. Mas quem não faz prevenção, quando vai lá, o médico olha, já não tem mais o que fazer muitas vezes. Assim é espiritualmente, irmãos. A pessoa não faz prevenção. Quando ela se depara com o problema, a figueira brava já está com as raízes, irmão, já entrelaçada na própria raiz da árvore. Aí só o milagre de Deus, ainda bem que Deus faz milagres. E quando Deus vê o pranto, o desespero daquela pessoa, Ele traz aquele pródigo, Ele ajuda, mas não sem marcas. Volta com marcas, volta com cicatrizes, volta com traumas, que não precisaria voltar, não precisaria ter passado por aquilo. Davi, ele diz assim no seu salmo, né? Senhor, sonda o meu coração
Ele estava fazendo um exame preventivo. Porque quando ele pede para Deus sondar o coração dele, ele não sabia de problemas. Ele tinha acertado tudo aquilo que estava diante dos seus olhos. Mas ele queria um exame mais aprofundado, para ver se não tinha algo ainda sendo incubado ainda, que não tinha ainda vindo para fora. E ele queria já prevenir, eliminar aquele problema. Que bom se nós pudéssemos ter essa oração com sentimento, não como repetições das palavras de Davi, mas com sentimento. Senhor, sonda-me. Há alguma coisa, Senhor, que pode estar se gerando e eu não estou vendo, não estou pressentindo? Me mostra. Eu quero me libertar, eu quero ser um filho que te agrada, eu quero ser um pai exemplar, uma mãe exemplar. Eu quero que a minha família seja uma família exemplar. E aí você, Senhor, sonda a nossa família. Como o pastor contava, foi quarta, né, daquela família lá na Transamazônica que ele pastoreava. Um irmão velho, cabeça branca, com seus filhos, tudo ao redor. E o pastor estava na casa dele, foram fazer uma oração em conjunto. E aquele velho joelhou ali no piso de chão batido. E orou e disse: Deus, se há alguma coisa errada na minha família, me mostra, Senhor. E a comunhão tão profunda com Deus, ao ponto de Deus poder falar e dizer: olha, a sua filha mais velha tem que ter mais paciência com os mais pequenos. Coisas mínimas. Mas Deus teve liberdade de vir dizer: vocês querem saber? Eu não tenho me agradado da impaciência dela com os pequenos. Então, é esse tipo, irmão, de comunhão com Deus que não deixa de ser atitudes de prevenção. Às vezes nós estamos atuando só como bombeiros. Mas os bombeiros naturais hoje, eles mudaram a tática. Houve um tempo, eu ouvi de uma palestra deles mesmos, que eles trabalhavam só como bombeiros, apagadores de fogo. Mas agora não, eles trabalham mais na prevenção, dando palestra nas escolas, ensinando como lidar com vazamento de gás, ensinando como lidar com eletricidade, para evitar os incêndios. Porque quando o incêndio vem, irmãos, eles podem apagar, mas não sem consequências. Sem alguém que sai queimado, ou alguém que perde a vida, ou os bens que se vai, partes ou tudo. Então, essa prevenção, irmãos, é o que nós devemos, e eu gostaria que Deus me desse graça de expressar isso, porque Deus me falou essa palavra esta manhã: prevenção. Às vezes nós estamos correndo diante de Deus só para resolver os problemas que já explodiram. E aí corre, Deus vem, Deus é misericordioso, te ajuda. Amanhã, Deus já sabe, quando bater aqui na minha porta é que estourou outra bomba lá. Mas Deus estava tentando dizer, mas a pessoa estava tão ocupada que não pôde ouvir. E na mensagem, ouvindo sua voz, o irmão Brana disse que Deus não fala onde há muito barulho. Barulho da razão, barulho disso, barulho daquilo. O barulho do eu sou assim, o meu jeito é esse. Mas quando você se aquieta na presença de Deus, aí o Espírito Santo vem e te mostra. Aí você pode ir, corrigir isso, corrigir aquilo. E tem coisa melhor do que você voltar de um lugar que você foi para corrigir algo que era uma dívida, que você nem lembrava e você estava devendo, mas quando entrou na presença de Deus, o Espírito Santo te mostrou, e aí você sai e vai lá: irmão, ou fulano, seja lá, às vezes um ímpio, né? Algo do tempo que você não era crente ainda. Porque o batismo, ele é para uma boa consciência, você se arrepende, teus pecados são perdoados. Mas tem pecados que não foi contra Deus, diretamente, e que causou prejuízos, como, por exemplo, pegar o que não era seu, e tantas coisas, infidelidade, tantas coisas. Aquilo você tem que depois ir e consertar.
E é o Espírito Santo que vai te dirigir, na medida que você vai entrando na presença dele. Temos aquela história bem conhecida do irmão que era um criminoso e tinha um problema, tinha um problema no fórum lá e ia dar cadeia. Aí ele pegou e fez o que ele achou que tinha que fazer. Quando ele se batizou, passou um tempo, começou a crescer na fé e buscar Deus, foi chegando no nível onde Deus podia falar com ele, aí pesou a consciência dele. Aí ele chegou lá no pastor, o senhor lembra aquela vez, tal ano, faz tempo, do fórum ali da cidade que explodiram, pegou fogo, queimou tudo? O pastor disse, lembro. Pois é. Por certo, o pastor disse, deu uma repercussão grande aquilo. Pois é, pastor, fui eu. E agora isso está pesando na minha mente, é que eu tinha um processo ali, e eu botei fogo em tudo aquilo lá para acabar com o meu problema também. E agora, pastor, está pesando no meu coração, mas eu me batizei, e agora, será que tem que acertar isso? O pastor disse, com certeza, irmão, tem que acertar. O senhor vai ter que procurar o juiz e confessar o crime. Ah, mas ele vai me prender. Não tem problema. Eu lhe dou a ceia lá na cadeia. Eu vou lá te visitar, vou te dar ceia, mas você acerte isso. Melhor do que você chegar no final do caminho sem Deus. E o irmão estava num nível realmente de fé bom, porque ele chegou lá, pediu uma audiência com o juiz, sentou diante do juiz, o juiz, pois não, que era para o senhor? Doutor, o senhor lembra aquela vez que queimaram fora aqui, explodiram, pegou fogo, queimou tudo? Lembro. Pois é, eu vim aqui para acertar com o senhor, fui eu que fiz aquilo. Mas hoje eu sou um cristão, eu me converti, mudei minha vida. Isso está pesando em minha consciência, eu vim aqui para pedir perdão e dizer para o senhor que o senhor faça aquilo que deve ser feito. Se eu tiver que ser preso, o que eu quero é acertar isso. O juiz ficou espantado, olhou para ele, baixou a cabeça, pensou, olhou, aí disse, olha, se é para uma boa consciência contigo, se você está procurando acertar teus erros, quem sou eu para te condenar? Vai embora, fique em paz. Deus, irmãos, vai ajudar. Você não pense que Deus vai te deixar na mão, te vira. Não, eu estou indo, Senhor, para resolver problemas. Entende? Mas estamos saindo um pouco da linha, né? Então, a prevenção, irmão, é você realmente examinar, ver aonde pode ter um indício e eliminar aquilo antes que aquilo se torne realmente um problema. Por isso que Davi diz, sonda o meu coração, Senhor. Agora, o maior perigo, irmãos, parece um paradoxo, né? Paradoxo é algo que é aparentemente impossível, mas é real. O maior perigo é quando tudo vai bem. Porque quando as coisas não vão bem, naturalmente você já diz, alguma coisa está errada. Aí você vai orar, você vai pedir a Deus, Senhor, o que está errado que meu trabalho não vai, eu oro e as coisas não acontecem, problema na família, isso, sinto pressionado por coisas erradas. Mas quando tudo vai bem, aí que é o perigo. Porque é aí onde se muitas vezes abaixa as armas. E aí a irmã Branda canta aquele hino em várias mensagens, né? Deixaram cair as cercas, os cabritos entraram. Mas o que é que aconteceu? Então, aí que está. Deixa as cercas cair, os cabritos entram, os espíritos entram, a cerca da oração cai. Cai quando? Quando tudo vai bem. Quando tu tinha um problema para resolver, você orava. Você vinha na quarta-feira, ou na segunda-feira, ou na sexta-feira, os irmãos têm oração sempre aí na chácara, estão orando, buscando a Deus. Mas quando tudo vai bem, irmãos, aí que está o perigo.
Porque você pode ser despertado do silêncio do tudo vai bem com a bomba. Mas se você, quando tudo vai bem, se mantiver em conexão com Deus, agradecendo a Ele por tudo estar bem, vigiando, tendo atitude preventiva, eliminando focos, arrancando aquele insozinho que está recém-nascendo, arranca ele. Não deixa para depois, porque ele pode criar sementes e amanhã você arranca ele, mas vai ter um monte de sementes para arrancar. Então, quando tudo vai bem, irmãos, aí é perigo. Por isso eu li aqui, irmãos, em Lucas 17:10, para fazer como base dessa mensagem. Assim também vós, quando fizeres tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis. Fazer só o que é visível que é para fazer, e o que a Bíblia manda, irmãos, não é ser preventivo. Porque ter uma vida de prevenção é fazer aquilo que ainda, aparentemente, outros nem estão preocupados. Não é estar consertando erros, é estar evitando que os erros aconteçam. E aquele que faz só o que é para ser feito, o que é mandado fazer, a Bíblia diz aqui, usa a palavra mandado, né? Só vai consertar o erro que Deus manda consertar, que o ministro aconselha a consertar, ele está sendo um servo inútil. Por quê? Porque ele está deixando os problemas acontecer. Mas quando você é um servo realmente útil a Deus, é aquele que não precisa mandar consertar o problema, porque o problema não vai acontecer, porque ele usou de prevenção. Ele arrancou o mal antes que o mal se levantasse. Amém? Então veja a parábola das 10 virgens. As 10 eram virgens. As 10 eram puras. Não eram 5 puras e 5 sujas. Elas eram virgens. Mas 5 foi chamada prudente. E 5 foi chamada louca. Por quê? As prudentes, elas estavam fazendo algo que não lhe estava sendo mandado fazer. Porque a lógica estava mandando que elas tivessem azeite para manter-se alumiando ali o local. E as loucas tinham azeite na lamparina e elas podiam alumiar, estava tudo bem. É o tipo do crente que tem o Espírito Santo em quantidade que o mantém de um culto no outro, de uma ceia da outra, passa um ano, consegue entrar no outro ano, ele tem o azeite para se manter. Ele está sendo inútil. Porque ele só está conseguindo se manter. Se alguma coisa enroscar nele, ele afunda. Ele não tem, irmãos, uma capacidade para aguentar um peso a mais do que aquilo que vem mês após mês. A virgem prudente, ela tinha o azeite para manter ela de um culto no outro. Ela tinha o azeite para manter ela de uma ceia na outra. Ela tinha o azeite para manter ela afastada das coisas erradas. Mas elas disseram assim, sabe de uma coisa? Vamos buscar mais para ter reserva. Isso faz prudente. A ordem era, mantenham-se limpas, virgens, esperando o noivo e com as lâmpadas acesas. Essa era a ordem. Se elas fizessem isso, elas seriam inúteis. Porque elas estavam fazendo só o que mandou fazer. Mas elas buscaram, irmãos, azeite de reserva. Porque elas pensaram assim, olha a prevenção. E se o noivo tardar? Precisamos ter reserva. E se houver um imprevisto? Precisamos ter reserva. As outras, não, que é isso? Nós somos da mensagem, nós cremos no profeta, nós saímos do mundo, lá no mundo eu gostava disso, gostava daquilo, Deus tirou tudo isso de mim, aleluia, glória a Deus, amém. Mas você está sendo inútil, porque você está somente se mantendo
e não tendo uma reserva para nenhuma eventualidade que possa acontecer. E as prudentes foram buscar azeite, enquanto as outras estavam dando gargalhada e falando, e até contando bênção, estava tudo bem, as prudentes estavam de joelho, orando, jejuando. E quem sabe as loucas até diziam assim, não precisa tanto assim. Hoje nós temos Cristo, hoje nós temos a palavra. E aí pode usar, né? A denominação jejuava e orava, porque eles não tinham, mas nós hoje temos. E aí tem argumentos e coisas, sabe? E as cercas caem. E aí o problema, irmãos. Mas a prudente diz amém, eu sei, lá na denominação também eu orava pela mensagem. Agora a mensagem veio, agora que eu vou orar para agradecer a Deus por essa mensagem. E eu quero mais disso, quero mais da presença dEle. E elas foram buscando azeite, foram reservando. Já a lâmpada não tinha lugar mais, né? Estava cheia já. Então acha uma vasilha aí, põe de reserva. Põe reserva. E dito e feito, o noivo tardou. Porque a longanimidade dele, o profeta diz que a vinda de Cristo já era para ter acontecido. Mas pela longanimidade dele, ele está deixando. Dando oportunidade ainda para que se arrependam. E com isso, irmãos, a noite vai ficando mais escura. A pressão vai ficando maior. O pecado vai ficando mais refinado. Houve um tempo aqui que, se vocês pegar a fita antiga, vocês vão ver eu dizendo assim, ó, que os pais deveriam ter o cuidado com os filhos, com a internet, ensinar eles a usar, e nada de dar a internet no quarto lá para o filho usar separado, lá um computador para ele, que deveria pôr um lugar mais público para que evitasse, né, do diabo aproveitar dessa coisa lá sozinho. Isso é uma coisa ultrapassada, porque hoje com o Wi-Fi e o celular, eles têm em qualquer lugar da casa. Se você não for preventivo ao ponto de levar eles a ter uma experiência com Deus, para lidar com este mundo, e vigiar e de vez em quando dar uma olhada, não confiar 100%, você pode estar perdendo os filhos e não estar percebendo. Ah, meus filhos não saem com companhias erradas. Não sai, você que não vê. Passa a noite inteira com companhias erradas. No Facebook, no WhatsApp, em tantas coisas. E aí vai se afundando, vai mergulhando. E você não percebe. Ser preventivo, irmão, é isso. Ser preventivo, que Deus nos ajuda a entender, não é agir quando o problema acontece. Ser preventivo é agir antes do problema acontecer. Isso não é ser desconfiado, é ser preventivo. Ah, mãe, mas não... Não, é só uma picadinha, uma injeção aqui, uma vacina preventiva, meu filho. Mas não tem nada, mas graças a Deus, é para não ter mesmo. Esse conselho é para não ter mesmo. Então, pede a Deus sabedoria para ajudar. Para você ter atitudes preventivas, para que não precise amanhã correr atrás de prejuízos, atrás de problemas, tentar, aí tem que envolver ministério, tem que envolver mais gente para tentar ajudar, e ajuda pela graça de Deus, mas fica ferida, fica o desgaste e assim por diante. Mas as virgens, veja só, o servo que faz só o que manda fazer é inútil. Porque é aquele que está indo sempre lá pedir perdão porque foi mandado pedir. O Espírito Santo vem e diz, acerta teus erros. Ele corre lá e acerta. Ah, eu acho que eu sou agradável a Deus porque quando eu erro eu acerto. Tu é um inútil. Porque você só faz o que manda fazer. Por que você não faz aquilo que, além do que foi pedido? Por que você não preveniu? Para que não precisasse acertar, para que não precisasse, porque o profeta diz assim que o diabo está preocupado em marcar os outros com erros teus. Você se arrepende, acerta, pede perdão, Deus perdoa. Mas daí aqueles que souberam do teu erro ficam manchados.
E às vezes você já está em paz com Deus, chega na fila da ceia, o diabo lá na mente de alguém, olha lá, tomando da ceia. E aí o diabo trabalha, viu? E o pastor nem fez nada. Mas não sabe, o pastor não precisa pôr uma tela, uma filmadora lá no escritório e transmitir a todos o que ele trata com as pessoas lá dentro. Ele está lá para sarar as feridas e não para expor as feridas das pessoas. Agora, se você viu alguém que foi ferido e depois vê ele aqui, confia que tem um ministério que, se ele soube, ele tratou. Mas as pessoas não sabem e pecam. Pecam. Eu já vi isso mais do que uma vez, inúmeras. E muitos vão perder o arrebatamento se não se arrepender, irmãos. Porque julgam. Porque há caso, que são públicos. E o pastor age publicamente, como já agiu aqui. É caso de conhecimento de toda a comunidade. Daí, quando acontece um caso que não é público, o pastor age ali, faz o que tem que ser feito, chama a atenção, corrige, ajuda, sara as feridas, mas daí acha que tem que expor publicamente. Então, vamos aqui. Então, as virgens prudentes, irmãos, elas foram prudentes porque elas fizeram a mais do que foi pedido para fazer. A mais no sentido, não algo que não era necessário, mas algo que era necessário, e elas tiveram discernimento e buscaram azeite na vasilha. E o noivo tardou, e aí então a lâmpada das outras foi se apagando, e elas cochilaram. Não só elas, como as prudentes também cochilaram. Mas cochilaram já com tudo preparado, elas foram preventivas. E à meia-noite ouviu-se um clamor: eis aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. E as 10 se levantaram, era a esperança delas, era um momento especial delas, era encontrar com o noivo. E as loucas correm, pegam as lâmpadas, só fumaça. E tenta acender, a coisa não tinha jeito, acende, apaga, e aí não vai dar, e corre o desespero. E as prudentes, tranquilas, levantam, a lâmpada também está apagada já. Mas elas vão lá na reserva, recoloca, tudo na paz, tudo na tranquilidade, reacende suas lâmpadas. E as loucas: dai do vosso azeite emprestado. Irmão, eu preciso dessa experiência que você tem, eu preciso dessa unção que você tem. Será que pode transferir experiência de um para o outro? Transferir, eu digo, você pode incentivar o outro com suas experiências para ele buscar, mas transferir crédito da tua experiência para o outro? Do pai para o filho? Da esposa para o esposo? Do pastor para a igreja? Da igreja para o pastor? Não, cada um individual. E eles disseram: nós não podemos dar do nosso azeite, para que não venha faltar a nós. Antes, ide aos que vendem e comprem. Comprem, há um preço para pagar, então há um preço. E o preço é a renúncia. O preço é joelho no chão. O preço é leitura da palavra, frequência nos cultos, vigilância, uma vida de prevenção. Esse é o preço. Mas não quiseram pagar, queriam uma vida mais frouxa. E o noivo veio e as 5 prudentes foram. E quando as 5 loucas voltaram, só pranto e ranger de dentes. Isso está para acontecer, irmão. Isso não é uma historinha, isso é uma profecia. Vai chegar o dia que haverá uma pressão vindo sobre a igreja, o profeta disse. E isso culminará no poder da palavra falada sobre a noiva. E será um tremendo batismo do Espírito Santo, disse o profeta, a tal ponto que nos arrebatará da terra. E quando as loucas virem esse poder, naquela que ela se assentava ao lado todos os cultos, tinha o mesmo pastor, tinha o mesmo profeta, ouvia a mesma palavra, mas a louca vai olhar e diz: mas eu não tenho essa unção. Ela dirá: irmão, eu quero isso também. Ide, buscai, ore.
mas era tarde demais. Porque esse poder, ele não virá, irmão, para um show público. Ele virá para um momento de escape e nos arrebatará. Será em pouco tempo e a noiva sobe. Não vai dar tempo para quem não tem buscar. Então, elas são preventivas, elas tiveram o cuidado e o zelo de se prevenir e ter de reserva. Enquanto os outros 30, de repente, anos de fé, 10, sei lá quanto, vivendo o evangelho corretamente, está tudo bem. Porque eu consigo, estou na ceia, estou na igreja, quando eu erro, vou lá e acerto. Sim, tu está fazendo o que foi mandado fazer, está sendo inútil. Porque não está fazendo além do que foi mandado. Não está buscando reserva de fé na tua vida. Vão perder a salvação? Não vão, mas vão perder o arrebatamento. Vão perder as bodas do Cordeiro. Vão perder os 3 anos e meio de festa no céu. Vão perder o 1000 anos de paz. Só ressurge no juízo final. E lá elas serão separadas como ovelhas. Terão a parte delas. Mas que prejuízo. Hoje você vê a maldade do ser humano e você fica ruim de ver. Pensa quando a noiva subir, o Espírito Santo sair da terra, irmãos. Não vai haver sentimento de compaixão nas pessoas. Será um horror toda a terra. Eu não quero estar aqui. Você também não quer estar aqui. Então vamos ser prevenidos. Agora, se alguém aqui está aquém da prevenção, está precisando ainda resolver problemas visíveis, é hora de você resolver os problemas visíveis o quanto antes e tomar uma atitude de prevenção para que não venha mais surgir. Então, lembra no Velho Testamento da adoção? A adoção era dada para filhos, não para servos. E a adoção é o que dava direito àquele filho à herança. Ele nascia filho, claro, nasceu na família, era filho, mas não era herdeiro. Aí ele tinha que provar que ele era um bom filho. Provando que era um bom filho, então, o tutor, né, que cuidava dele, dava estudo para ele, chegava para o pai num determinado tempo e dizia: pai, realmente teu filho é a tua cara. Ele é a tua fotocópia. Ele zela pelas tuas coisas, ele se preocupa pelos teus bens. Ele é um que o senhor pode pôr os negócios na mão dele, viajar tranquilo, que o senhor volta, vai estar tudo em paz. Aquele pai dava um sorriso de gratidão e dizia: esse é o meu filho. E ele marcava então um evento e se reunia na praça, ali os anciões, e publicamente ele dava adoção para aquele filho. E agora a assinatura daquele filho valia no cheque tanto quanto a assinatura do pai. Se alguém vinha para resolver um problema com o pai não estava, resolvia com o filho, que era a mesma coisa. Então, era um tipo no Velho Testamento. E é hoje, eu sou da mensagem, eu creio e tal, eu sou um filho. Amém. Mas tem sido um bom filho? Para que possa receber a adoção, a plena adoção será o poder que vem sobre aqueles que têm adoção. A adoção é o posicionamento, a plena adoção é o poder para exercer a autoridade. Quando o prefeito é eleito em outubro, né? Acho que é outubro. Ele é eleito, ele recebeu a adoção, ele é o prefeito, mas ele ainda não está exercendo. Mas no dia 1º de janeiro, a assinatura dele tem poder. Quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você nasce de novo, você recebe a adoção de filho, você se posiciona ali. E aí então, você tem o penhor, disse Paulo. E quando chegar o momento daquela pressão, a plena adoção virá. E você exercerá a palavra. E você falará a palavra. Por quê? Porque você já estava posicionado.
Você já tinha provado ser um bom filho. Você não era somente alguém que levava um rótulo, mensagem, mas você realmente tinha a mensagem em você. E isso não é uma retórica, isso é uma realidade, irmãos. Quantos? Eu não sei quantos, mas haverá. Por isso, lute, irmãos, para ter uma vida nesse nível. E Deus está nos pedindo nesta manhã que sejamos preventivos. Porque se o diabo conseguir nos manter intertidos, irmãos, sempre a resolver problema, é o que ele quer. Porque aí você nunca vai ter tempo de buscar esse posicionamento, esse nível mais alto com Deus. E se você pedir graça a Deus para ter uma vida nesse nível, de agindo sempre diante de prevenção, você vai viver uma vida mais tranquila. Não significa que em algum momento o diabo não vai lançar alguma bomba, mas não vai te abalar. Porque você está tão tranquilo, tão bem enraizado, irmão, que você simplesmente só olha para aquilo, passa por cima e vai adiante. Então, prevenção é buscar a Deus, irmão, quando tudo vai bem. Não esqueça disso. Quando tudo vai bem, você está buscando a Deus, você está sendo preventivo. Mas se tu buscas a Deus só quando tem problema, tu está sendo um servo inútil. E para muitos, irmãos, que acham que as coisas estão bem, e já, na verdade, já ao buscar a Deus, já passou da hora. Já é uma hora de urgência. Acham que está bem. E na verdade não está. A coisa está sendo comida por baixo, não percebe. O problema está entrando. Aí já não tem como agir como prevenção, tem que agir com urgência. E Deus ainda atende aqueles que o buscam com urgência. Mas se você diz, olha, se eu dizer que eu vou agir por prevenção, não, o meu caso aqui já é resolver coisas já encracadas na UTI. Ainda é tempo. Clame a Deus para sair desse nível do vermelho e aí chegar ao nível de estar tudo bem, aí dali para frente você começa a agir pela prevenção. Amém? Para que não venha cair. Agora eu encerro perguntando, irmão, qual é o teu foco? Qual é o meu foco, o nosso foco principal? É a busca incansável pelas coisas natural? Como ouvimos quarta-feira, eu gostei muito da palavra do irmão Neville, aquela parte que ele falou sobre aquele que montava cavalo, como é que chama? Cowboy, né? Muito famoso, era detentor de vários prêmios, né? Era um ídolo para a turma, né, dessa área. E aí ele ia se apresentar num determinado lugar lá e todos os cowboys ali se reuniram para vir ali. Cada um queria ver como ele se vestia, como que ele usava a bota, como usava a espora. Quando o cowboy famoso desce ali, chega, e eles olhando, tal, eles perceberam que ele tinha uma espora só na bota direita. Enquanto os outros cowboys usavam duas esporas, bem afiadas. Esporeava o cavalo dos dois lados. Aí um deles teve a liberdade e disse, olha, nós admiramos muito o senhor para nós é um exemplo e tal, mas nós somos curiosos porque nós, os cowboys aqui, todos usamos duas esporas, o senhor usa uma só no lado direito. Qual a razão? Aí ele respondeu assim, quando eu esporei o cavalo do lado direito, o lado esquerdo fica para trás ou ele vai junto? Vai junto. Então, trazendo por espiritual, quando eu busco a Deus pela minha vida espiritual, será que o lado natural vai ficar para trás? Vai junto. Deus abençoa espiritualmente, abençoa naturalmente também. Porque ele disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai acompanhar. Mas às vezes a pessoa está com o foco errado.
preocupado muito com isso, com aquilo, quando consegue, termina de pagar aquele carro que foi uma dívida muito grande, já entra no outro. Nem termina, já refinancia. E vive sempre com a cabeça assim, irmão, correndo, correndo, correndo. Ou será que a nossa busca desesperada aqui é pelo Espírito Santo? Vamos analisar isso e vamos ver. Qual é a prioridade de cada um de nós? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Feche seus olhos. Pergunte para você mesmo nesta manhã. O teu tempo está sendo gasto mais para resolver problemas causados, problemas que foram causados por falta de prevenção? E você diz, mas eu me mantenho sempre ocupado, acertando isso, acertando aquilo, e orando e pedindo vitória naquele problema. Sim, tu está pedindo vitória do problema que já aquele ovo chocou, nasceu e cresceu o problema. Por que você não preveniu isso antes? Eu sei que palavras, irmãos, não vai mudar nada. Mas se nós colocar essas palavras nas mãos de Deus e pedir a Deus que nos ajude, Deus vai nos ajudar. E você vai chegar àquele nível de uma virgem prudente, que não estava fazendo só o que foi mandado, mas além. E essa virgem prudente, quando o aperto vier, a pressão vier, ela exercerá o poder da palavra falada, porque ela foi preventiva e buscou o azeite além do que aquilo que ela precisava para viver no dia a dia. Já na prevenção de que se houvesse uma urgência no futuro, ela teria. Precioso Deus e eterno Pai, te agradeço, Senhor, pela palavra desta manhã, pelo Senhor ter me despertado para esse ponto. Eu preciso disso, cada um de nós aqui precisamos, Pai. E o que pedimos é que o Senhor não deixe essas palavras ficarem no ar, mas que elas encontrem uma âncora no nosso coração, para que possamos, ó Deus, ser um servo útil, um servo que vive além do que aquilo que é necessário viver somente para manter, mas está vivendo, buscando o azeite de reserva, Pai. Deus, eu oro, quem sabe, enquanto a palavra estava sendo falada, muitas famílias olharam e disseram, é verdade, nós estamos sempre resolvendo problemas, quando poderíamos ter evitado esses problemas se fôssemos preventivos. Mas para ser preventivo, Pai, tem que viver uma vida de comunhão contigo, porque se viver uma vida de ocupação com as coisas desta vida, não haverá, Pai, como ser preventivo. E eu oro, Pai, para que o Senhor amplie isso em nossos corações e abençoe esta igreja, abençoe esses jovens, abençoe as crianças dessa igreja, abençoe os velhos, todos, que possamos, ó Deus, ser preventivos, que possamos, ó Deus, eliminar o problema antes mesmo dele criar raízes. Ó Deus, como eu peço isso do profundo do meu coração, que o Senhor amplie isso no coração desta igreja, amplie isso no coração daqueles que estão assistindo ou vão assistir, e que eles possam encontrar vitória, Pai, para viver uma vida mais tranquila em Tua presença. Conceda isso, Pai. Toma essas mãos que estão levantando a Ti, dizendo, eu preciso disso, Senhor. Toma essas mãos, toma minhas mãos, eu levanto as minhas também. Nos ajude, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe pedimos, para a glória do Senhor. Toma esta palavra agora, meu Pai, e amplia em nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. De olhos fechados, cante do teu coração pedindo a Ele. Cante assim: Senhor,
Dá tempo pra mim ocupar minha vida contigo, Senhor. Diga pra Ele. Ocupar minha vida contigo, se não eu vou pelo vento e perco meu tempo caído em perigo. Se não eu vou pelo vento e perco meu tempo caído em perigo. Senhor, dá tempo pra mim ocupar minha vida contigo, Senhor, dá tempo pra mim ocupar minha vida contigo, se não eu vou pelo vento e perco meu tempo caído em perigo. Se não eu vou pelo vento e perco meu tempo caído em perigo. Precioso Deus, nos ajuda a ocupar o nosso tempo contigo, para buscar uma vida de prevenção, Pai, uma vida escondida na Tua presença. Me ajuda e nos ajude, Pai. Em nome de Jesus Cristo lhe pedimos, para a glória do Senhor. De olhos fechados, irmãos, me veio ao coração neste momento, a presença de Deus está aqui. Está muito suave, muito abençoado esse momento. Me veio assim de alguém, todos de olhos fechados, que por falta de prevenção está sofrendo consequências duras. Mas você gostaria da misericórdia de Deus. Mesmo onde você está, levante sua mão para Deus, e Ele vai reverter o quadro na sua vida. Mesmo que seja financeiramente, por falta de prevenção, as coisas chegaram onde chegaram, ou seja com tua família, teus filhos, por falta daquela prevenção, quando tudo estava bem. Lembra que eu disse que o maior perigo é que quando tudo vai bem, porque aí é onde derruba as guardas, e quando tudo estava bem, você não foi preventivo, você não vigiou, e você deixou e as coisas criaram raízes. Mas nesta manhã você quer que Deus tenha misericórdia, para te ajudar a livrar desse mal que veio por causa da tua inércia. Ele está aqui. Se você levantar a mão crendo, eu creio que Deus tocará na sua vida e as coisas mudarão o quadro. Precioso Deus e eterno Pai, eu creio que veio de Ti essa inspiração, Pai. E o Senhor, nunca a Tua palavra nunca cai por terra. Há algumas mãos que levantaram para Ti dizendo, e eles estão dizendo: eu estou sofrendo consequências
por não ter sido preventivo na minha vida financeira, não ter sido preventivo no cuidado para com minha família, não ter sido preventivo para com minha fé, mas eles estão arrependidos nesta manhã, Pai. E eu peço que pela graça misericordiosa do Senhor, os perdoe, e que o Senhor possa, Pai, arrancar esse mal. Em nome de Jesus, nós declaramos a morte desse mal, nós declaramos a falência desse mal e a vitória de teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Creia de todo o seu coração, creia, e você vai ver o resultado na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Saúde cada um o seu irmão. Diga a ele: Deus te abençoe. Tenha um bom dia abençoado. Um dia ocupado com as coisas de Deus, meditando, falando boas coisas. Venha à tarde com o teu coração preparado para mais um culto. Amém? E assim aos irmãos da internet, que Deus os abençoe e vos dê um abençoado dia.